Bem-vindos a Jogo, o caminho para o sucesso. Estamos aqui para mais um grande episódio e desta vez viemos falar de um tema que é um pouquinho atípico para o conceito do nosso canal. Nós vamos falar de liderança dentro do mercado de negócios, ou então ramo empresarial. Eu trouxe dois especialistas na matéria. Do meu lado direito eu tenho Lourenço Antônio. Muito obrigada. Do meu lado direito também tem Edmilson Domingo, especialista em recursos humanos. Lourenço Antônio, empreendedora. Vendedora. Vendedora, né? Todos somos vendedores. Todos somos vendedores. Então, eu vou deixar a apresentação para os meus convidados, porque não existe pessoa melhor para fazer a sua apresentação do que nós mesmos. Lourenço Antônio, conta-me um pouquinho sobre ti. Lourenço Antônio é meu nome. Comecei a empreender no ano de 2020, no ramo de balões de fardo. Para quem não conhece, fardo são roupas usadas em bom estado que são embaladas e mandado para a África, que é vendido a um preço razoável que serve para o bolso de todos os angolanos. Não só angolanos, né? Africanos, Certo. especialmente. E palestrante já a caminho de 2 anos e especialista também em desenvolvimento pessoal. Uau! Eu vou perguntar mais uma vez. Quem é Lourenço Antônio sem dizer o seu nome? Lourenço Antônio, sem dizer o meu nome. Certo. Super carismática, inteligente, proativa, menina que nasceu exatamente para dar certo. Uau. Incrível. Temos uma pequena apresentação, mas já com muita informação. Uhum. Edmilson Domingo. Companheiro, como está? Estou bem. Quem é Edmilson Domingos sem dizer o seu nome? Sem dizer meu nome? Pidoda. Já ouviu falar de Pidoda? É um vídeo que eu diariamente posto de um jovem que está a encarar os problemas constantemente. Esse sou eu. Eu enfrento os problemas e dou soluções. Com um tom de meme, como dizemos, mas com uma grande reflexão por trás do vídeo. Todos creem. E como especialista em recursos humanos, quem é Edmilson Domingo? Edmilson Domingo, estudante eterno dos recursos humanos, estou formado. Eu acho que tenho a certeza que os humanos são os maiores ativos de cada organização, bem como o mundo. Portanto, é interessante estudar os humanos porque, diferente de outros recursos, têm coração, pensam, têm emoções. É bem complexo poder entender. E mais do que humano, entender a mulher, que é mais fica dizendo. Sério? As donas da razão. Por acaso, já agora estamos no mês das mulheres, né? Uhum. Quero aproveitar esse momento que é para deixar uma grande mensagem para todas as mulheres. Vocês são a maior e a maior virtude neste ponto. Pois são muito importantes para nós. Sem vocês, este mundo não existiria. Porque vocês são as que. Rainhas. Vocês são as que. Rainhas. Eu gosto de fazer isso porque eu quero tirar, estás a ver? Yeah. Quero mais rainha. Além de rainha, o que é que vocês são? Belas, Mais. inteligentes, Mais. dominamos o mundo. Esplêndidas. Olha, é sobre isso. Somos colo para vocês. Sempre. Alguém admitiu! Sempre. Então, somos colo para vocês. Jorge Valdo. As mulheres são a obra-prima de Deus Amém. e naturalmente são a base do mundo. Exato. Prontos. E eu não consigo descrever a mulher porque nós existimos antes das mulheres, mas as mulheres quando vieram trouxeram a paz e a harmonia de como viver no mundo. Entretanto, as mulheres são difíceis de se perceber. Mas sem as mulheres nós não conseguiríamos viver. Qual é a lógica de viver neste mundo sem as mulheres? Primeiro é que as mulheres trazem a vida. E nós homens vivemos por um propósito, além do chamado. Então, sem esse propósito, que é prover a família, que é segurar a família, que é proteger. E nós estamos aí só para poder auxiliar aquilo que vocês fazem, né? Lourenço Antônio, Sim. qual é o propósito
desta grande mulher no mundo? Olha, eu ainda ontem estive, tipo, por exemplo, todos os dias da minha vida, eu sempre faço essa pergunta a Deus quando chega à cama, né, para dormir. Eu falo, será que eu cumpri o meu propósito? Todos nós temos alguma coisa para poder cumprir neste planeta. O meu propósito é mudar vida com meu sorriso, é mudar vida com meu carisma, é mudar vida com minha energia positiva em um mundo cheio de perturbações, em um mundo cheio de negatividade, em um mundo cheio de problema. E mais do que isso, o empreendedorismo foi a chave disso para coletar, quer seja mulher, porque eu falo mais para mulheres do que para homens, porque tenho mais seguidoras do que seguidores. Então, falo maioritariamente para mulheres. Então, o meu propósito é trazer felicidade para outras mulheres, é fazer entender elas que elas podem também, podem alcançar a sua independência financeira, podem ser felizes, podem voar e podem sonhar mais alto. E todos os dias eu procuro sempre fazer isso. Eu tenho um lema que todos os dias eu posto: celebro você na manhã de hoje. É como se fosse, eu estou a celebrar pela sua vida, porque você acordou. Então, o meu propósito é trazer felicidade para outras mulheres. No último podcast que eu tive uma grande experiência com Nelson Lopes e eu aprendi um pouquinho mais sobre o propósito. Basicamente, o que eu aprendi com Nelson Lopes é que o propósito tem que ser algo que tu faças sem necessariamente teres uma remuneração Exato. financeira por ele. Um propósito tem que ser algo que seja escalável, porque se não for escalável, não é um propósito. Tem que ser escalável para conseguir mudar a vida de outras pessoas, porque o propósito, na realidade, é a mudança que nós queremos fazer na vida das pessoas. Com isso que eu aprendi, Lourenço e Edmilson, eu vou querer que vocês expliquem agora, de uma forma melhor, qual é o teu propósito, Edmilson? Bom, qual é o meu propósito? Isso é uma questão muito abrangente. Primeiro é que o meu propósito é simplesmente o plano de Deus na minha vida. Qual é esse plano de Deus? É um plano macro. Qual é o plano macro? É amparar as pessoas, é poder trazer essa leveza às pessoas, porque enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto estudante, enquanto amigo, filho, eu estou para servir. O meu propósito é servir as pessoas em todas essas áreas. Mas agora, o teu propósito, se não for remunerado, tu continuarias Claro, escalável? é escalável. Chego até o A céu. escalabilidade do teu propósito. E não é mensurável. Eu quero coisas palpáveis. É. Se não for escalável, de certa forma, o teu propósito está com uma ruptura. Imagina no meu caso, eu sou palestrante, empreendedor, investidor e trader. O meu propósito é levar conhecimento para as pessoas aonde, sem necessariamente ter uma remuneração financeira, as pessoas consigam dizer: o Jordivaldo passou nesse conhecimento e graças a esse conhecimento eu tive uma mudança ou uma chave na minha vida. E outra, é escalável porque eu levo isso na dimensão da internet, que na realidade é o maior mercado que existe no mundo. Nós temos como chegar a milhares, Ok. bilhões de pessoas através da internet. Nunca antes existiu isso. E qual é o teu propósito? Aí devias fazer a pergunta: esse é o meu propósito ou a minha missão? Não, esse é o meu propósito. A minha missão é levar conhecimento e despertar mais mentes. Qual é a tua missão e qual é o teu propósito? A minha missão é encantar pessoas. O teu propósito? O meu propósito é partilhar o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho. E por Escalável porque eu uso canais para tal e consigo mensurar. Eu vou desse lado para a Lourença, porque eu não vou apertar muito a Denise. Fica à vontade. Eu tenho que, dessa forma, jogar com os dois lados, né? Estamos aqui com dois erros muito fortes. Um no que tange a especialidade em Em recursos humanos, e a outra em vendas e desenvolvimento pessoal. boas. Lourença, eu sei que tu tens umas redes sociais muito ativas Sim, e de certa forma já estás a entrar no processo da escala. certo. Eu conheço por conta das tuas redes sociais. E lógico que mesmo até fora das redes sociais tu continuas a exercer o teu propósito. Exato. Lourença, qual é o teu propósito? Sabendo que ele precisa ser escalável e que tu possas fazer sem necessariamente ter uma remuneração financeira. Qual é o teu propósito?
Pronto, eu já disse para ti, né? Eu volto a repetir. O meu propósito de vida é trazer felicidade para outras pessoas que estão do outro lado. E isto veio de uma forma empreendedora, que eu vendia um produto, mas só vender um produto não bastava. Tu tinhas que acrescentar mais alguma coisa para poder cativar essas mesmas pessoas. E eu sempre digo, antes de você ter, você deve ser. E o nosso propósito, às vezes, está muito ligado ao nosso ser, A essência. à essência nossa. Por exemplo, eu sou carismática. Eu sou super positiva. Eu sou energética. Sou speed em pessoa. Nós podemos começar a falar aqui até amanhã. Imagina num mundo, é que eu volto a dizer, num mundo que somos maioritariamente jovens, que uma taxa de desemprego é altíssima e a cada dia que passa as nossas idades estão a subir, as responsabilidades estão a subir. Eu sou a sua felicidade. Eu estou aí para poder te dizer, ei, calma. Tu vais dar certo, tá? Não te preocupe, as coisas vão melhorar. Eu estou aí para te dar a tua esperança. Não é que eu vim de verde. Eu sou tua esperança. Essa foi Yeah, eu sou tua esperança, não te preocupe. As coisas vão dar certo. E muitas das vezes, eu já recebi mensagem mensurável. N mensagem, ele mesmo tá aqui, que me acompanha quase todo, né, meu brother? N mensagem, às vezes eu posto, mas outras eu prefiro não postar. Lourença, não vi, tu não postaste hoje, você é a nossa felicidade. Lourença, eu tava numa depressão enorme, mas só ver você falar, mudou-me alguma coisa. Lourença, tô desempregado, mas tenho força que um dia vou conseguir. Então, este é meu propósito, trazer-te mais esperança, dar-te mais energia positiva, que hoje não temos, mas amanhã vamos ter, até porque nós nascemos exatamente para dar certo. boas. Incrível e a verde esperança. Então, tão mais especial. Edmilson do Domingo. Falei. Não há empresa que funcione sem recursos humanos. Por que é que não há empresas que não funcionam sem os recursos humanos? Qual é, na realidade, a tua importância dentro das empresas e fora delas? Porque também tens importância para nós, não só dentro do universo empresarial. Claro, claro. Repare, nós estamos aqui num cenário top, por sinal estão de parabéns, mas que se não tivesse um apresentador, minha colega de painel, que são recursos humanos, as coisas não andariam. Temos um patrimônio, temos um sofá lindo, temos quadros brilhantes, mas se as pessoas não tivessem, não estaríamos aqui a ter essa conversa. Portanto, para dizer que os recursos humanos é simplesmente o ativo imprescindível ou crucial para o funcionamento de qualquer empresa. Como eu disse no princípio, diferente de outros recursos, tem sentimento, pensa, chora, é carismática, é a esperança, diferente do recurso material, financeiro que tu podes rasgar e amanhã conseguir outro dinheiro. Mas eu, se começar aqui a falar coisas pesadas para minha colega Laura, pode ficar chateada. Não vou ficar chateada, vou chorar. Vai chorar. Vou chorar. Isso é uma demonstração. Então, é simplesmente a base de toda a empresa é a pessoa. Do mundo, são pessoas. Portanto, infelizmente, hoje, nós nos focamos mais no R de recursos do que no H de humanos. Percebe? O R, recurso. Tudo é um recurso. Essas luzes são recursos. E damos mais importância, não pode ter poeira, não pode... Quando lembramos da pessoa, nem damos tanta importância assim. Aí está o erro. E nós, enquanto líderes, muitas das vezes tomamos decisões porque é o processo normal das coisas. Vamos trabalhar o processo, desde que os procedimentos são 1, 2, 3, 4, 5. Mas ok, cadê a sensibilidade humanista nisso? Será que não vai ferir o princípio? Será que a pessoa vai estar confortável? Não podemos ser pessoas processuais, mas precisamos ser pessoas humanas. Então acho que essa abordagem já é um bom gatilho aqui. Incrível. Eu vou ser um pouquinho mais profundo contigo. Porque imagina daqui a 50 anos, onde a revolução robótica já será a atualidade no mundo. Uma empresa que necessariamente
não precisa de ter os recursos humanos a preencher 90% das suas vagas, como é que lidaria com a dinâmica futura que são os robôs? Imagina empresas ou os famosos carros. Os Teslas atualmente já têm um sistema de piloto automático. Como é que ficaria a questão dos recursos humanos para empresas de táxi no futuro? Como é que tu... Conta-me um pouquinho sobre o que tu achas desse futuro. É interessante e contundente, porque o que vai acontecer serão a desvalorização dessas profissões, na verdade. Poderemos não ter muitos motoristas, mas teremos muitos homens na fábrica para construir os carros. Percebes? Atualmente já não temos tantas fábricas utilizando mão de obra humana. Já temos mais robôs a Exatamente. fabricarem. E eu percebo isso. É que não é essa a questão das profissões. Por exemplo, hoje, eu vou falar com a doutora Laura e ainda disse, contabilidade não é uma profissão do futuro. Olha, isso aqui. Quais são as 3 profissões que tu achas que daqui a 20, 30... É difícil mensurar, mas podemos dizer sempre, por exemplo, youtuber, influencer. Não, mas é sério. Não são profissões do futuro? São profissões do futuro. Boas. São profissões do futuro. Agora, quando chegamos num nível onde o CEO da empresa é um robô, aí já estamos perdidos. Mas eu acredito que não vai ser agora. Porque, infelizmente, os robôs vão substituindo as pessoas. Quem faz os robôs são as pessoas. Entretanto, as pessoas erram, as pessoas falham. E o robô, até alguma programação, é projetado para não errar. Mas ainda não é tão eficiente quanto a pessoa. E depois, há uma coisa, as pessoas, eu disse, têm sentimentos, têm sensibilidade. E o robô pode ser programado para fazer uma coisa e não vai sentir essa sensibilidade. Não sei se terá a sensibilidade do robô, duvido muito. Mas penso que não. Portanto, é uma coisa muito caricata, na verdade, e assustadora para nós enquanto RHs. Mas de forma estratégica, as pessoas em algumas posições serão sim substituídas. O que nós temos que fazer é aquilo que chama de economia de escala, né? Produtos derivados. Temos que encontrar profissões que hoje ainda não chamamos de profissão e torná-las profissão. Não sei se consegue perceber. Antigamente, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás não tínhamos youtubers, não tinham influencers. Vamos dizer há 3 décadas atrás, 30 anos Tá bem. atrás. A internet deu... Sim, sim. Dessa... Então, é ver nessas oportunidades que hoje, não, isso aqui será que é profissão? Será que isso vai... E transformamos em uma grande profissão. Na realidade, é adaptar as situações futuras e começar a criar novas oportunidades. Porque esses robôs poderão não ser sensíveis, mas trazem eficiência. E isso é muito importante, principalmente para os recursos. Exatamente. E os humanos, vocês esquecem dessa parte. Exatamente. Eu sempre digo uma coisa. Em venda, é questão de humanização. Por que, Lourenço? Às vezes fazermos a venda, nós não precisamos ser tão perfeitos assim. Um pouquinho de confusão também faz venda. O cliente do outro lado gostaria de sentir que do outro lado quem está me atender é uma pessoa. Por exemplo, quando eu entro em comunicação com uma página e cai-me aquela mensagem automática, logo não dou nenhuma importância. Mas depois daquela mensagem automática, se vir um ser humano a me responder, logo eu vou responder. Em venda, nós gostamos de humanização. Por isso é que, desculpa cortar, nós em venda temos a sigla-chave: conhecimento, habilidade, atitude, valor, empatia. Um robô não tem isso. O robô não tem isso. E agora, Tem conhecimento e habilidade. Tem, yeah. Não tem empatia, que é o último e é um E sentimento. Que... Valor e empatia, Não, atenção. o valor de certa forma pode ser programado. Exato. Empatia Empatia é um não. sentimento que ainda não conseguimos programar nos valores. Mas agora, como é que vocês veem a questão do tempo? Porque em vendas tem que ter um processo de escala. E eu não consigo escalar para muitas pessoas tendo simplesmente humanos. Imagina que eu estou num momento que eu vendo para 1000 pessoas. Eu consigo, de certa forma, até 10 pessoas, um time de 10 pessoas, atender todas essas 1000 pessoas. E quando eu passar para 10.000, 100.000, 1 milhão, a Lourença consegue dar conta de 1 milhão de pessoas, mais ou menos, vamos dizer, uma taxa de 0,8% em mensagens da CAI, responder todas elas.
há tempo ainda por cima, porque nós clientes gostamos de ser respondidos há tempo. Como é que a Lourenço Olha, estaria com essa situação? vamos responder essa mesma pergunta em duas perspectivas. Primeiro, numa perspectiva humana, e segundo, é uma perspectiva empresarial. Antes de nós termos uma empresa, antes de nós sermos CEO, antes de sermos tudo isso que o Manu está a dizer, nós somos seres humanos. E há uma diferença enorme entre meta e sistema. São duas coisas muitíssimo diferentes. A meta é nós lutarmos para nós alcançarmos os nossos objetivos. Os fins não justificam os meios. Eu vou trabalhar, vou lutar, tá vendo? Você luta, não sei mais quanto, para você poder alcançar. Já o sistema, você, vives o processo todo para poder alcançar esse mesmo objetivo. Você dorme, você chora, você ri, você faz tudo. Tá vendo? Isso tudo no meio, neste intervalo, há um processo aí, o giratório, percebes? Para poder alcançar esse mesmo objetivo. Agora, se eu, em 1000 pessoas, eu luto tanto para. A pergunta foi. Deixa-me até lembrar. Como é que eu. Com a demanda tanta. Na minha empresa, às vezes, nós também temos demandas muitas. Muitas demandas que chega uma altura que nós não conseguimos dar conta de toda esta demanda. Mas eu sempre peço aos meus colaboradores, antes de uma empresa, nós somos humanos. Há um tempo para nós atendermos essa mesma demanda. Se é das 7 até as 15, vai ser mesmo das 7 até as 15. Eu valorizo muito o capital humano. Principalmente as emoções na minha empresa. Não são mimosos meus colaboradores. Graças a Deus são muito eficientes. Mas, como é que eu posso dizer? O resultado da eficiência dele vai também de como que eu cuido das emoções dele. E aí começamos a entrar no nosso tema. Liderança e mudanças em gestão empresarial, né? Como líder, tu tens que, de certa forma, ter empatia com os teus colaboradores e os teus funcionários. Mas voltando à pergunta, como lidarias com a demanda de 100 mil pessoas e 0,8% em mensagens? Em mensagens a cair. 800 mensagens por dia. Não existe nada melhor do que a comunicação assertiva dentro de uma organização. Não estamos a só simplesmente comunicação, mas estamos a dizer comunicação assertiva dentro de uma organização. Efetiva. Efetiva, né? Olha, não assertiva, efetiva. Pronto, uma comunicação efetiva dentro de uma organização. Aprenda a comunicar-se de uma forma clara com os teus colaboradores. É o primeiro requisito que nós devemos fazer aí. Se hoje nós vamos atender milhares, é por isso que nas organizações mais organizadas tem sempre aquela conversa, aquela reuniãozinha antes de nós começarmos a trabalhar. É para nós fazermos a divisão de tarefas. Se hoje vai cair 1000, olha, fulana, tu vais trabalhar, vamos começar do mais grande ao mais pequeno. É aí onde entra o Edmilson de uma forma estranha. Uma forma estranha e até, vamos dizer, certa. Que ela é quem trata dessa parte de recursos humanos. Ela é quem tem a obrigação, a responsabilidade de organizar não só os recursos, mas os humanos que estão lá e dar as missões, dando as suas tarefas, que é para, de certa forma, termos uma empresa a funcionar. A Lourenço é empresário. O Edmilson é especialista em recursos humanos. Como é que o Edmilson lidaria com esta situação de demanda à vontade e descontrolada dentro de uma empresa? Estamos a falar do core business da Lourenço, que é vendas de fardo. Sim, balões. Venda de balões de fardo. E o Edmilson é um profissional de RH dentro da empresa da Lourenço. Como é que o Edmilson lidaria com esses desafios de uma mudança repentina em questão de resultados? Um dia estamos em 10 mil e no outro dia estamos em 20 mil. Como é que faria essa gestão? Boa, interessante. E já agora eu conheço a empresa da Lourenço, é uma empresa, sim senhora, parabéns, está sempre a crescer. Está sempre a crescer. Agora, por acaso, recordei-me como é que a conheci. Foi numa reunião. Mas anyway, como é que lidaria enquanto especialista de RH? Primeiro é que nós temos que falar sobre a descentralização de poderes. A Lourenço,
até um certo nível foi a CEO, é a CEO, é a diretora de marketing, é a diretora de recursos humanos, é a diretora de finanças. Um exemplo, né? Não, Um exemplo. um exemplo. Não, mas Bem penso eu assim. que quando começou, Quando eu comecei, por isso é sim, que era isso tudo. trago no momento, 6 horas. por isso é que eu trago no momento descentralização do Oh. poder. Se há demanda, é porque estão a comprar os teus produtos. De alguma maneira, você até pode não conseguir atender todos, mas há um crescimento financeiro, Sim. né? Portanto, quando há esse crescimento financeiro, o que deve-se fazer é investir, capacitar, contrata pessoas que vão te ajudar e criar um time. Não precisa ser 15 pessoas para uma empresa de porte pequeno, ok? Mas deverá haver uma descentralização de poder, responsáveis por áreas estratégicas, ok? Estratégico que é para, de certa forma, Porque dessa maneira, quando nós descentralizamos o poder, cada um é responsável por uma coisa e há uma supervisão do líder, nós conseguimos cobrar os entregáveis. Porque eu não vou conseguir entregar tudo de uma vez. Yeah. Se calhar o robô conseguiria, mas O ser o humano. robô e a mulher também são muito. mulher consegue. Yeah. Sim, mas é importante que essa equipa sejam pessoas nos lugares certos. Sejam pessoas certas nos lugares certos. Não me coloque eu, RH, numa área de operações, por exemplo, de química. não vai vender. Não vou conseguir. Posso conseguir daqui a 3 anos, porque eu, se me esforço, daqui a uns 3, 5 anos, porque tenho que me formar na área. Mas por isso é que eu tenho que dizer. Pessoas certas no lugar certo. Portanto, descentralização do poder, trazer pessoas certas, pessoas que agreguem algum valor à sua empresa e que, naturalmente, sigam a visão do líder. Yeah. Mais do que isso, na China. Uau, mais do que isso na China. Então, voltamos ao ponto inicial. As tecnologias estão a mudar e a evolução tecnológica já não é um futuro, é um presente. Lembram-se que eu disse de robótica? Sim. Como é que vocês lidariam com isso? Atualmente já temos as famosas inteligências artificiais, as IA, Chat GPTs e companhia. que são facilidades, que são encurtadoras de tempo dentro das nossas operações, principalmente para quem trabalha com digital. Digital. Uhum. Como é que a Lourença vê essa mudança? Como é que ela adaptou ou vai adaptar isso dentro da sua operação, dentro da sua empresa? Olha, como tudo, anteriormente, quando nós ouvíamos, olha, no futuro teríamos robôs, claramente que nos dava um pouquinho de medo, porque sairíamos de uma era manufatura para manufatura, né? Que vai albergar mais desemprego, que muita gente mesmo vai desestruturar muita. Mas eu sempre digo da seguinte forma, a inovação e a criatividade, por isso que existe a palavra inovação sempre. Nós iríamos de inovar de uma forma ou de outra. Tiraríamos proveito desses mesmos robôs também. E uma das vezes na minha empresa nós tivemos a pensar nisso. E se um dia, tipo, a Boss as minhas colaborantes, a Boss me chutar e tudo mais, colocar um robô, como é que vai ser? Eu digo sempre, olha, eu vou colocar os robôs na parte operacional. Simplesmente porque os balões são muito pesados. E vocês não vão conseguir levantar. Mas na parte administrativa, na parte do atendimento, iria ficar mesmo você, porque você é um ser humano. Ele não. Nós, até um certo ponto, eles são vantajosos e acabam sendo também uma desvantagem. Mas vamos simplesmente nos focar na parte vantajosa para a nossa empresa, ok? Eles vão portar maiores balões que forem necessários. Claramente que a minha empresa só funciona daí que entra um diferencial enorme. Eu vendo balões de fardo, mas nós temos locais de monopólios de balões de fardo onde você encontra isso em grande quantidade, em grande quantidade, a um preço menor, mais do que o meu. A pergunta que não quer escalar, por que não compram lá e compram a mim? Nunca chegamos de fazer... essa pergunta por quê? Eu consigo responder essa questão, na verdade. É uma questão diferente. Não, prefiro até que ele responda na minha conta. Vai lá, responde. Vamos aí. O que é que devíamos sempre ocorrer na Lourença? Como é que eu lhe explico? Repara, todo mundo que é rico vende. Certo. Certo? E tu entendes muito bem sobre isso. Mas tem uma diferença entre ser simplesmente rico e querer ser rico, que querer continuar a aumentar a tua riqueza. Você vai estudar,
como é que se fica rico, você vai acordar cedo, vai te preparar para tal. Ou seja, não é só vender, mas sim como vender. Os clientes têm que se sentir amparados. Percebes? Eu quando eu ligo para a empresa da Loura, olha, como é que tenho que... A Loura faz entrega até noutras províncias. Você vê, a mercadoria chegou com um brinde. A mercadoria chegou e aquele follow-up, que é o acompanhamento da senhora, ligar, olha, tudo bem, chegou bem, muito obrigado, não sei o quê. Teve algum problema, vai resolver. O acompanhamento, esse amparo que os clientes têm especificamente do fardo da Loura, é que traz toda a diferença. Todo mundo vende, mas Todo como negócio, na realidade, é rentável. como É é que você rentável. E vende? daí é o que eu sempre digo da seguinte forma. O empreendedor, uma das vezes eu fiz um dos vídeos, né, para a meu story, eu disse, o empreendedorismo é resolver problema. Uma das vezes te perguntarei o que é o empreendedor? Se tu não conseguires responder, diga só, é resolver problemas, dar soluções aos outros. Ok. Fardo tem um risco, como todos os negócios têm. Qual é o risco do fardo? Às vezes a roupa pode vir mal. O balão, todas as vezes você pode comprar um balão de 400 mil kwanzas e não são roupas usadas. Você abre um balão que às vezes as roupas são rasgadas, há calças rasgadas, todo o balão que você até nem vai conseguir tirar um proveito nem de 20 mil kwanzas num balão que você investiu 400 mil kwanzas. Que prejuízo grande. Um prejuízo grande. Agora, imagina uma pessoa que vá nesses monopólios onde vem cidade da China e se quiseres, temos testemunhos. Pergunta-se umas senhoras que vendem fardo, vão te contar. Se o balão sair mal, elas vão para lá. Ninguém resolve o problema deles. Disseram que compraste, leva-se. Mas a mim não. A mim não. Lourença, meu balão saiu mal. Onde é que eu vou? Não faz mal. Nós vamos resolver o teu problema. Ela se sente amparada. Então, basicamente, o Edmilson deu os primeiros passos que é para fazer-me entender e a nossa audiência como é que funciona a gestão dentro da empresa da Lourença. Mas eu quero perceber algo simples. Como a Lourença se torna diferente nesse mercado? Qual é o acompanhamento? Qual é o segredo que é para a Lourença ter os rendimentos que tem? Como é que imagina que eu sou o teu cliente, eu venho comprar para ti, o que é que eu ganho? O que é que eu ganho? Além Lourença, eu vou comprar na cidade da China. Simples. É simples, muito simples. As diferenças são várias. Além do aproveito financeiro que tu vais ter, né? Porque eu vou te dar um acompanhamento em formato de uma mentoria que é bônus de como é que tu podes vender, a não ser que tu venhas comprar para uso pessoal. Ok? Calma aí. Quer dizer que eu venho comprar o balão na tua mão e ainda toma mentoria? Sim, tens. Se tu quiseres. Eu quero. Se tu quiseres, porque há algumas pessoas que não querem também isso, mas outras têm aquela primazia. Lourença, olha, e eu te dou dicas, o que é que está a sair, porque o mercado como é, a palavra certa é sazonal, tipo, nós temos, em formato de estação, percebeu? Que em janeiro é uma coisa que está a bater, em março é outra coisa que vai bater, em dezembro é outra coisa que nós vamos bater. Então, se você chegar, olha, Lourença, eu pretendo comprar, nessa altura, o que é que eu devo vender? Eu vou te dizer, olha, se tu comprares um balão de calça social de mulheres, que nessa altura o balão está no preço de 285 mil kwanzas, vem sem calça, onde tu venderes, tirares já 25 calças, venderes a 10 mil, já sai 250 do teu dinheiro. E são calças boas, tem marca da Shein, Zara. Eu te confirmo mesmo isso. Uau. Então quer dizer que tu criaste um sistema que de certa forma acaba por fidelizar os teus clientes. E depois a tua mentoria, o teu acompanhamento. E depois, a venda emocional. A venda emocional, acredita em mim. O que é a venda emocional? Por que a venda emocional? Já disseste que tem outros sentimentos, outro feeling quando um ser humano responde em relação ao robô. O que é a venda emocional? A venda é emocional porque o que é que tu gostas mais nessa vida? Não vamos mentir, mano, é dinheiro. Nem passou na cabeça dinheiro. Não, tu gostas de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Não, tu gostas de dinheiro. Mas não é o que eu mais gosto. Não vamos dizer mais. Vamos só dizer, gostas de dinheiro ou não? Gosto de dinheiro. E se alguém aqui chegar aqui te apresentar uma proposta muitíssimo boa, com baixo risco e que é super rentável, que tu podes vestir e te dar um bom lucro, vais ou não? Fardos da Lourença. Então, estás a ver? Certo.
Eu sempre vou. Angola é um país em subdesenvolvimento, ok? A taxa de desemprego é alta e não temos muitas empresas a nos dar emprego. E graças a Deus chegamos numa era de empreendedorismo e todos nós estamos a nos reinventar, a nos remodelar. Se aparecer um gênio nessa altura da vida, chegar aqui e começar a me dizer, olha, Lourença, eu tenho um negócio que vamos investir isso, o risco é isso, não sei mais quanto. Aquilo vai aliciar a minha mente, porque o que eu mais quero nesse exato momento? Dinheiro para dar sustento à minha família, dinheiro para dar sustento à minha própria vida e dinheiro para dar avanço à minha vida, ok? Venda emocional. Então quer dizer que logo que eu chego para a Lourença, além de me vender os balões de fardo, a Lourença também dá-me um plano de ação para conseguir faturar e manter-se dentro desse negócio, sendo retalhista, não caso. Sendo retalhista, sim. Sim, sendo retalhista, tem uma pessoa que é responsável na minha equipa que pode te supervisionar para isso. Mas outras pessoas que não precisam disso, às vezes, não, Lourença, só quero mesmo comprar. Não, só quero mesmo... eu tenho a minha secretária, que as pessoas ligam, senhora, eu quero falar com a senhora Lourença, não quero a secretária. Então, quero dizer que a venda é ser humano. Humanização, ok? As pessoas só compram de humano. Se eu for numa bancada eu não encontrar ninguém, eu vou-me embora. Por mais que o produto esteja aí, por mais que o produto brilhe, mas se eu ver a dona a falar comigo, é o que eu sempre digo. Há várias habilidades que nós devemos desenvolver enquanto vendedor. Carismático. Carisma não é nada mais, nada menos, é nós estarmos abertos à comunicação. E a nossa comunicação, nós nos comunicamos de uma forma verbal e não verbal. O nosso rosto pode nos dizer que essa pessoa está aberta a comunicar conosco ou não. A nossa postura diz isso. Então, por isso que quando eu vou ter com uma cliente, eu sempre vou sorrindo. Uau! Incrível! Agora eu vou chutar uma para o Edmilson. Eu tenho aqui uma guardada. Edmilson, sabendo que eu vendo emocional e que é muito mais fácil vender quando é um ser humano, tu como profissional e especialista em recursos humanos, como é que vês a necessidade da otimização de tempo colocando máquinas a funcionar? Voltando à questão das máquinas. Por que é que eu continuo a tocar muito no quesito máquinas? Porque tu trabalhas com humanos. Os teus recursos são humanos, maioritariamente humanos. Os recursos outros fazem parte, mas não são o grande ativo. Como é que tu vês a situação do exterior? Vou falar do Ocidente, no caso. Que já temos lojas que tu chegas e simplesmente pagas, não encontras ninguém para atender, pagas um crédito na porta, fazes as tuas compras, no final faz até uma máquina, a máquina faz os pagamentos, processa os pagamentos. Como é que tu realmente vês essa questão da venda ser emocional nesse sentido? Como é que tu te posicionas dentro da tua área, principalmente? Repara que para essas lojas do Ocidente que têm essas máquinas, a fidelização do cliente não consigo mensurar. A não ser que é uma loja que no passado já foi muito bem conhecida, que é KFC, McDonald's, as pessoas sempre vão, a marca fala por si. As pessoas vão estar lá porque conhecem a marca, não vão estar lá porque sentiram-se amparadas, porque o cliente tem que ser amparado, ok? Tem que ser amparado, porque chega aí depois, há um teste de satisfação, vai ver, vão colocar aí, se gostou do serviço, aperta 5 estrelas, 3 estrelas, mas tu consegues notar isso de um cliente só pelo atendimento e a interação que teve com a loja, se fosse pessoa no caso. Portanto, eu acho que é emocional a venda porque é entre pessoas. Só isso. Uau. A comunicação entre pessoas. Bonito. A venda é emocional porque é entre pessoas. Eu vendo para si e tu compras para mim. E quando a venda é feita, de um lado está o ChatGPT e do outro lado está o Edmilson. O que acontece? O ChatGPT, na verdade, ou o IA, tem que ser usado como um trampolim para te facilitar e dar caminhos para você chegar até onde tu pretendes, ok? É um trampolim. O ChatGPT não é a meta a ser cortada. Por exemplo, quem quer criar CV, por exemplo, um currículo, hoje a inteligência já te ajuda e consegue criar em 3 minutos, por exemplo, ok?
O que eu estou a dizer é encontrar um canal que vai lhe facilitar na criação desse documento. Eu não estou a dizer que o documento vai falar do teu nível profissional. Não, o documento não vai inventar. O documento, você vai dar inputs a esses documentos, ele vai te facilitar. É um trampolim que otimizou o teu tempo e você tem um resultado num curto espaço de tempo. É que nós devemos ver isso como uma ajuda, como um trampolim. Não devemos ver isso como uma ameaça. Ok? Se bem que no Ocidente já está bem assustador. Já está bem assustador. Incrível. Eu adoro ouvir coisas novas, adoro ouvir coisas interessantes e de certa forma exercitar a minha mente com esse conhecimento. Porque no final do dia, toda informação é bem-vinda. Transformação em conhecimento, quando a gente absorve, coloca em prática e de certa forma memoriza. Edmilson, quais são os principais desafios? A Lourença explicou muita coisa dentro da sua operação, dentro da sua empresa. Tu ouviste atentamente o que ela disse. Sabemos que não tem como reter 100% do que ela disse, mas conseguiste pegar os principais pontos. Quais são os principais desafios do RH, estando, por exemplo, na operação da Lourença? Quais são os principais desafios? Tu identificas? Interessante. E eu consigo aqui primeiro notar que a Lourença é uma líder nata. Okay? Porque a Lourença pode ter a secretária, pode ter o agente, pode ter o pessoal do marketing, mas ela mesma sabe fazer tudo isso. Por isso é que eu comecei da seguinte maneira. Todo mundo que vende tem que ter a chave da venda. E eu falei dessa sigla-chave. A Lourença tem o conhecimento, tem habilidades. Ela é a mãe da atitude. Tem valores e tem empatia. A empatia que torna todo esse processo emocional e único. Imagina eu te vender um produto como e tu ficas, meu Deus, isso já acabou, mas quero comprar novamente. Quero comprar novamente. Aquela sensação de água na boca. Exatamente. Hoje, por acaso, e passa a publicidade, não está a nos pagar, eu liguei para a Amarelinha. Da forma que fui atendido, porque eu já liguei umas 2, 3 vezes. Ele, alô, eu sou o Edmilson da casa nossa. Sim, sou eu, ok, então, também vamos trazer, por favor, eu tenho fome, tenho uma entrevista daqui a pouco, traga em 20 minutos. Então, vamos trazer. Olha, a leveza e a intimidade, porque o cliente gosta de se sentir amparado, estou sempre a dizer, amparado e íntimo, ok? Das Quando confianças. temos isso, das confianças, O mais vulgar possível, o mais trivial possível. torna único. Porque depois acabas tendo clientes que fazem o próprio marketing para a tua empresa. O famoso marketing boca a boca. Marketing boca a boca. O cliente, olha, eu quero ir na empresa do Jordi Valdo. Vai lá, tem bons preços. Olha, aquilo custa 15 mil, aquilo custa 35 mil, aquilo custa. Mas não é o teu trabalhador. Mas é porque ele já se sente parte da tua empresa. Okay? E isso acontece muito quando a empresa tem a responsabilidade social. Né? Incrível essa parte. Eu gostei e estou a gostar da vossa combinação. Parece que está a coincidir muito com. Se bem que não estamos a falar do outro lado empreendedor. Por quê? O que acontece? Eu tenho 3 empresas. Okay, na verdade, tem um grupo chamado Grupo Garcelino, onde eu sou o CEO da empresa. Tenho a empresa GS Transportes. Somos especialistas em distribuição todo o nível do país, nacional, e também já fizemos umas 2 vezes a nível internacional. Transportação de mercadoria, ok? Nós temos contrato com várias fábricas a nível do país, transportamos água, sumo, em grande escala, tem algumas frotas, né? Graças a Deus, e conseguimos fazer entrega. E é um trabalho meramente operacional, ok? Do dia a dia é difícil. Tem outra empresa, que é a Global RH, somos uma entidade formadora. Somos uma consultora, então tem todos os processos de RH, avaliação de desempenho, recrutamento de seleção e tudo mais. Incrível que tocaste nesse ponto. E temos a Fazenda Garcelina, onde tem vários animais, de bovino e tudo mais. Agora, com um conglomerado destes, quais são os principais desafios que um jovem empreendedor, especialista em recursos humanos, que de certa forma acaba por ser muito mais fácil para ti, porque já é a tua área, quais são os principais desafios que tu encontras na gestão de 3 empresas e ainda na tua gestão de tempo, porque eu sei que tu trabalhas também, a gestão de tempo
com o teu trabalho? Como é que tu, com tão pouca idade, eu sei que idade tu tens, com tão pouca idade, como é que tu geres tudo isso? Quais são os principais desafios que tu tens com isso? É, é trabalho, como se diz, é trabalho. Na verdade, hoje, por exemplo, saí do emprego para o trabalho. Sei que nós não paramos. Se bem que isso é muito bom, porque as pessoas têm que descansar e ter uma noite de qualidade. Mas isso depende muito daquilo que é o comprometimento individual que a pessoa tem para si mesmo. Estávamos aqui a falar de escalas e falei do trampolim. Tenta imaginar. Tenta imaginar esse gatilho. Já está. Eu sou um bocadinho ambicioso. If I say so myself, modéstia à parte. Portanto, nós nunca vamos colher o que nós semeamos. Ok. Percebes? Você começa a trabalhar hoje, começa a labutar hoje, dás no duro hoje. Não conheço tanta gente que se esforçou muito, deu o máximo, teve as melhores escolhas e não foi bem sucedida. O que acontece é... Não é uma questão de destino? Não é uma questão de destino. Que é o destino para ti? Vamos por parte. Não é uma questão disso, vamos por parte. Destino está ligado ao plano de Deus na sua vida enquanto cristão, mas vamos por parte. Na verdade, nós temos que aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá. Tens que ter gula para aproveitar as oportunidades que a vida te dá. Um dos maiores exemplos, eu gosto muito, o CEO Fly Squad. Parece que é uma pessoa que caiu rico aí de repente e já tem tudo. Não, é o processo, o sistema. Yeah. Como a doutora Lonessa disse, o sistema. Mas só que o sistema tem que saber que trabalha com a meta. E o que é a meta? E quando é que devemos estabelecer a meta? A meta tem que ser smart. Específico, mensurável, alcançável, relevante e tem que ter um tempo. Portanto, trabalhe hoje para a caminhada dê certo. E mais do que trabalhar, tens que ter um acompanhamento. As pessoas têm que ter mentores. Esse é o maior segredo. Tenha um mentor. E se não tiver um mentor? Será mais difícil o caminho. Não é impossível. Não é impossível. Não é Vais errar impossível. muito. Vais errar. Muito. A questão é, cuidado para que não seja um erro irreversível. E quando é que é um erro irreversível? Quando morres, Então, se teu vivo continua a poder mudar. podes mudar. Então posso continuar a errar? Não que devas continuar a errar. Ok. Porque falhar não é opção. Porque eu devo ter um mentor. Deve ter um mentor para lhe conduzir. Só lhe orientar. Na concordância. Já então. Mas tomar, continua esse Imagina, eu conheço. Yeah. Eu conheço. E, de certa forma, nós ainda temos que ter um debate acerrado. Os dois. Eu sou muito competitivo. Isso é muito bom. Verdade. Só para tu teres noção. Por isso que eu estou aqui no meio para trazer leveza. Tu estás aqui para participar. Eu não estou a participar. Eu não estou a participar. Eu só estou a dar a direção no podcast, a direção na entrevista. Mas eu sou muito competitivo em que sentido? Em tudo, na realidade. Certo. Porque eu conheço um homem que vou passar aqui a informação. Pensamos de uma forma meio que estranha. O homem faz artes marciais, ou fez, mas durante muito tempo na sua adolescência e tal. E eu pratiquei por meio período. Mas tu olha a ousadia de um homem que praticou por meio período desafiar alguém que pratica todos os dias. E eu digo sempre uma coisa. Tu se venceres hoje tens que vencer todos os dias. Assim mesmo. Que não tem como. Não tens eu opção. vou amanhã, eu vou depois da manhã. Tu vais ter que vencer todos os dias. O mais fácil é você perder. Yeah. Então, eu sou muito competitivo. E quando coloco as coisas na cabeça, os olhos acendem, a chama já não tem como apagar. Eu vou atrás daquilo como se nunca tivesse outra coisa para fazer. Então, é muito incrível estar com jovens empreendedores, jovens especialistas e formados nas suas áreas. É bom trazer essa outra parte do mundo, porque estamos habituados só à promiscuidade atualmente. Certo. E estamos a ver uma coisa muito complicada no nosso território. Estamos a ver uma coisa muito complicada na Angola. E eu gosto desse tipo de podcast, desse tipo de entrevistas. Agora, o Admilson contou-me alguns dos desafios que teve. Nós falamos da nossa trajetória.
Qual é a trajetória de sucesso? Qual é a trajetória de sucesso? Porque tem resultado. Na verdade, só continuas a ser um louco se não tiveres resultado. Então, passas a ter o resultado, tornas-te Não. um gênio. Então, nesse momento, tu tens sucesso suficiente, resultado suficiente para trazer uma trajetória. Eu, João Divaldo Miguel, a partir de hoje, quero entrar no mundo dos fardos. Qual seria o main plan, o plano principal que eu tenho que seguir para ter o sucesso? Não precisa ser o mesmo que a Lourença, mas vamos dizer 10% pelo menos dos resultados que a Lourença atingiu. Se a Lourença atingiu 4 milhões de vendas em um mês, eu gostaria, no mínimo, ou no máximo, atingir 400 mil. Sabemos que a percentagem nem sempre deve ser a maior. Quando formamos, temos que esperar no mínimo 0,8%. Isso aqui é estatística. Então, Lourença, qual é o plano que eu devo seguir? Dá-me um plano. Tu tens 3 a 5 minutos que é para criar-me um plano de sucesso. A Lourença tem mais ou menos 1 milhão de pessoas a assistirem agora. Todo mundo está com os olhos fixados nas tuas palavras a partir de agora, e nós queremos saber o plano de sucesso. Tu caíste, erraste, tu sabes como reverter as situações dentro desse mercado em que estás. Eu só quero o plano de sucesso que é para ser considerado, não precisa ser a rainha, Não é preciso. mas a princesa ou o príncipe dos fatos. Pronto, o plano de sucesso para o mundo de balões de fardo é único. Conheça como é que funciona o mercado do fardo. E como é que eu vou conhecer como é que funciona o mercado do fardo, sabendo que eu sou um leigo completo? Um Lego completo. Ok, pronto. Primeira coisa, tu tens que saber como é que funcionam os selos. Selos são marcas de balões de fardo. Cada balão tem o seu selo. Por exemplo, na fábrica da Lourença, a única coisa, tipo, nós produzimos calça, blusa, vestido, tudo isso. Lourença. Mas a única coisa que sai bem aqui é calça. Uau. Na fábrica de Nilson, ele produz também todos os produtos que tem, mas a única coisa que sai aí é roupa de criança. Logo, tu tens que conhecer os selos, quais são os melhores selos que saem. Segundo, conheça os melhores fornecedores. Terceiro, tenha boas relações com os grandes fornecedores. Quarto, saiba resolver problemas. Quinto, esteja sempre motivado, porque um dia vais ter, outro dia não vais ter. Sexto, quando o fardo te der, porque o fardo, quando é para te dar dinheiro, te dá. Quando o fardo está te dá muito dinheiro, opa, guarda, bloqueia o dinheiro. Porque do mesmo jeito que te dá dinheiro, é do mesmo jeito que te tira o dinheiro. E quinto, acho que chegamos ao teu sétimo, oitavo. Coleta melhores clientes. Faça dele, fideliza os clientes o máximo. E a nona, que é o bônus que eu sempre digo, né? Que é a forma mais fundamental de nós fazermos dinheiro. Um cálculo simples, né? De nós fazermos dinheiro. Primeiro, saiba fazer dinheiro, saiba poupar dinheiro, saiba investir dinheiro. Não torne simplesmente fardo o teu único investimento. Vais morrer. Vais morrer. Enquanto vai sofrer. Enquanto está a te dar bem, popa. Quando o popa começa a ver outros horizontes, vem aqui, pergunta como é que eu posso começar a fazer tráfego pago. Compra algumas ações da empresa dele. Investe, estás a ver? É assim, investa. Tipo, tá vendo aquela poupança? Não vamos toda hora, tá vendo o ciclo giratório, a mesma coisa. Hoje compra balão, revende. Não, vê outras formas de poder ganhar dinheiro. Vem aqui no Mano, me ensina, aprenda, faça curso. Tipo, este ano o meu maior investimento são os hectares. Estou comprando lavras. Uau. Olha, aquilo é lavra. Os meus netos vão encontrar muita lavra. Um dos maiores investimentos que podemos fazer sempre é... Então sempre digo, não só para mim, mas que seja um conselho para os outros também. Investir dá medo. Principalmente quando você não tem conhecimento daquilo. Mas um dos lemas também que eu disse esse ano, eu vou me atirar. Se der certo, ok. Se não der certo também tudo bem. Mas o importante é tentar, como ele diz,
para encarar os Cancela. problemas. Isso é sério, porque nós vamos a ver, principalmente no empreendedorismo, temos dificuldade em investir. Ela sempre pensa, Lourenço, eu tenho 200 mil coisas, mas estou com medo de investir. E se eu perder o meu dinheiro? Esqueça, a vida é uma vida de perca. A vida que nós temos é uma vida de ganho, perca, ganho, perca. Se você, a única coisa nesse sentido de sobe, desce, você saiba só aproveitar ela e poupa o dinheiro o máximo possível. Gerenciável. Olha, tem uma conta mesmo daquela que você só bota lá dinheiro. Não tens cartão, não tens nada, fecha com 4 chaves e é por aí. Não tenha medo, a vida é para lhe encarar. Não tá, lhe encara mais. Tá pegaste o espírito do que doda. Yeah. Muito bem, muito bom. Quer dizer, tu tens sempre uma palavra motivacional. Assim mesmo. Eu sou. É sempre encarar. Encarar. É uma rotina Todos os dias todos os oposto. dias. O medo nos paralisa e os jovens de hoje em dia estamos com muito medo, principalmente na parte de nós empreendermos. Olha, eu não consigo investir, eu não consigo vender, eu não consigo. Tenta. Às vezes, até tentar temos medo. Tentar. Temos Eu medo. gosto da palavra tentar. Fazer. Fazer, né? Fazer. Fazer. Porque se formos a ver num fórum mais religioso, tentar está associado diretamente ao demônio. Ok. E tenta, Gostei. Gostei. Yeah. sabes? E nós, quando vamos que é para fazer, temos que dar o melhor, Exato. que é para aquilo ser concluído. E Uhum. não existe desistir. A relação falhas que vamos ter durante o percurso Uhum. e vamos ter aprendizado com aquelas falhas. Olha, eu acho, e ultimamente teve a viralizar um vídeo de um jovem, não conheço por acaso, e disse que não façam faculdade. Ginito Muniz. Não conheço o senhor. Eu vou citar o nome porque eu não vou colocar aqui relações. Vamos lá, vamos ser imparciais. Ok. Não conheço. Portanto, mas ele. Vamos estar num debate com a Lourença e contigo só para. Continua, já vais ver. Ele aconselhou a sociedade a não estudar. Não assistir todo o vídeo. Não façam faculdade. Não façam faculdade. A pergunta Empreendam. foi a seguinte. Ela abriu uma caixa de Sim, mensagem no questões, Instagram, no seu story, e elas empreendam ou façam faculdade. E olha que ele disse, não façam faculdade. Atenção, que vamos até também um pouquinho, vamos ser imparciais com as análises. O não façam faculdade é simplesmente, no caso foi o case dele, ele está falando na primeira pessoa. Eu não fiz faculdade, eu preferi empreender e esses são os resultados que tem. Tu quando chegares até ele e tentar questioná-lo, vem a questão dos resultados. Quais são os teus resultados com a faculdade que tu tens? Ok. Vem essa questão. Agora, continuando a tua... Sim, eu percebi. Pronto, obrigado por esse esclarecimento. É importante sempre ter o contraditório, né? Não é que todo mundo diz. Portanto, mais do que empreender, nós temos primeiramente que definir, saber qual é o nosso nicho. Onde é que estamos a empreender? Nicho também se aplica na questão de faculdade. Quando tu vais à faculdade, qual é o teu nicho? Qual é a tua área de formação? Sim, gestão de pessoas. Deixa-me chegar até aí. Exatamente. Portanto, depois de conhecer o seu nicho, estuda o seu negócio. Eu não sei, o senhor quando disse não façam faculdade, se é igual a não estudar, penso que não seja o caso, por favor. Não é o caso. Por favor. É importante estudar, jovens, todo mundo. É importante estudar e conhecer o seu negócio. Porque, imagina, para grandes empresas de grandes portes multinacionais e não só, nós vamos com o nosso conhecimento intelectual, nós somos pagos para resolver problemas, realmente. Certo. Somos pagos para resolver problemas. Mas se acontecer alguma coisa consigo, vai ser substituído. Uhum. E vão colocar outra pessoa. Porque as pessoas são substituíveis. Podes crer. Foi substituível. O que torna diferente a exclusividade, a forma como você fala, é a forma como lida com as situações. E eu vou me lembrar de si, porque se calhar foi empático comigo. Essa é a única diferença. Mas pode ver alguém que faça melhor. Poderá não fazer igual, mas faça. Devemos ser sempre exclusivos e bons no que nós fazemos. Como é que tu és bom no que fazes? Estuda.
Ora, vamos desculpar quem não acredita em Deus, também percebo, mas eu acredito muito. Ora, coloca esse joelho no chão, ora, estuda. Conhece a matéria e trata por tu essa mesma matéria e começa a aplicar. O resultado não é amanhã, não é depois da manhã. Mas quando tu oras, trabalhas para tal e tens um bom mentor, o resultado há de vir. Uhum. Deve, é uma obrigação. E para nós que nascemos exatamente para dar certo, como diz a minha mana Laura, não tem como. Não tem como. Portanto, dedique-se sempre, estuda, conheça o negócio como ninguém. Não seja melhor que ninguém. Por exemplo, teve aqui a falar de competição. Eu já competi muito, mas hoje já não gosto de competir. Faz-me ganhar. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer. Estou. Vais-me ganhar. Eu, quando digo vais ganhar, não estou a dizer do senhor. Vais ganhar, não compitas tanto. Uhum. Para mim, Edmilson, por exemplo, eu gosto muito do humorista. E eu digo que é o melhor. Gilmário Vemba. Mau, pai grande. Craque mesmo, muito desde manhã até noite, como se diz. Ninguém. Mau. Mas tem um que é exclusivo e ninguém faz como ele. Coutinho. Ninguém faz como o Coutinho. O que é? Porque ninguém faz como ele. Exclusividade. Exclusividade. É genuíno a forma como ele faz. A maneira como a Laura faz o acompanhamento, dá follow-up na vida dos seus clientes. A relação da Laura não termina quando desliga a chamada e o cliente diz gostei. Não. Laura quer saber se o produto está bom, até hoje o tecido está bom, a durabilidade, lavou, saiu a cor. Esse acompanhamento é importante, torna toda a diferença. Mas não sei se ganha dos chineses que têm uma indústria. Mas chinês mal conversa contigo, você vai lá comprar no teu... Amigo, peraí, acabou. Acabou. Nunca vi um chinês romântico também já. Estás a ver? Então, é importante nós fazermos com exclusividade. Seja genuíno no que faz. Sou dessa maneira. Eu não sou expert em RH. Não, ei, tem muitos, muitos. Pai grande. Pai grande, eu conheço muitos. Conheço Garcia do Domingo, conheço Generoso Caldeira e muitos Cajada. Conheço muito, mas consigo diferenciar o R do H. Jordivaldo, pessoas humanas, pessoas processuais, a empresa vai andar bem. Mas vais ter colaboradores a apanhar AVCs. E nós não podemos viver em função da empresa. A empresa deve viver em função de nós. Nós não podemos seguir muito dinheiro. O dinheiro é que tem que nos seguir. Uhum. E tu entendes bem sobre dinheiro? Eu gosto de dinheiro. Entendo bem sobre atração. Não pretendo esforço, focando em ir atrás do dinheiro. É como nós dizemos sempre. Quando um homem se organiza, as mulheres vêm até si. Mas se ele não se organizar e investir para ir atrás das mulheres, ele vai gastar tempo e dinheiro. Então, gaste tempo e dinheiro investindo em ti, que tu és o teu maior ativo. E desta forma, as mulheres vêm até ti. Dei um exemplo com mulheres, mas isso não é só sobre mulheres. Uhum. Isso é sobre tudo na vida. Florence, eu queria entrar num ponto interessante. Faculdade ou empreendedorismo? Olha, Vamos lá. vamos começar da seguinte forma. Graças a Deus, eu parei no 4º ano da Universidade Agostinho Neto, na especialidade de hotelaria e turismo, bolseira, Uau. excelente aluna, mas parei numa altura que era tempo de pandemia e eu estava a empreender. Logo tive que priorizar o empreendedorismo. Quem me dera se eu voltasse no tempo e desse a minha continuidade? Quem te dera. Eu vou fazer uma pergunta. Porque já lá se passam 4 anos. Arrependes-te? Muito. Gostarias de voltar e simplesmente continuar a tua vida acadêmica e... Só que o tempo não espera ninguém. Yeah? Vamos só, o tempo não espera ninguém. Na altura eu tinha por aí 19... Não. Na altura, se não me engano, eu tinha 20 anos já no meu 4º ano.
Se não me engano, já tinha meus 20 anos, no meu 4º ano, e só me faltava um ano para eu licenciar com 21 anos. Hoje já estou com 26 anos. Não é que o tempo, não. Posso sim voltar e dar a minha continuidade, mas as responsabilidades hoje aumentaram. Eu não posso chegar, incentivar a uma geração boa e não empreender. Olha, empreender é um bicho, às vezes, de 7 cabeças, ou podemos dizer de 10. Maior que a faculdade? Não é bem assim maior que a faculdade. Há algumas pessoas que conseguem conciliar as duas coisas, mas outras não. E tá Ok? tudo bem. E tá tudo bem. Outras não. Diferente. Somos indiferentes. Algumas conseguem conciliar as duas, faculdade e empreender, mas outras não. Mas como é que eu vou influenciar pessoas? Olha, deixam de estudar para poder vir aqui empreender, eu sabendo da realidade. Se tiver possibilidade, eu sempre digo assim, se tu tens possibilidade de um pai e uma mãe, tu pagar escola, fica quieto, estuda, termina. O mesmo conselho também dou para alguns jovens que querem sair da casa dos pais. Se tens um pai que ainda está a te sustentar e tudo mais, tudo, se forma. Olha, formar é muito bom. No meu caso, eu tive que priorizar o empreendedorismo, mas me arrependo. Mas de lá para cá eu não parei. Fiz muitos cursos. Olha, muitos cursos. Eu me lembro, em 2023, eu tenho mais de 50 certificados de cursos, imersões, palestras que eu participei. Não parei. E no meu escritório, montes de livros. Estamos iguais, né? Yeah. No meu escritório, eu não parei de estudar, ser autodidata, mas se me desse tempo, eu iria. Mas lá em casa, tu és adulto. Sabes o que é necessidade e prioridade? Se achas que a tua prioridade nesta altura é faculdade, tá tudo bem. Se achas também que a sua prioridade é empreender, mas também tá tudo bem. Até porque a vida é feita de escolhas. Uau, incrível. Uai. Epá, estamos aqui a ter muito conhecimento e é importante absorver isso. Edmilson, faculdade ou empreendedorismo? Interessante. A faculdade aqui está a ser colocada como estudar, certo? Ele já respondeu. Eu já respondi. Ele já respondeu. Mas, eu posso voltar a responder. Tá. Dessa forma, Nessa forma. não fomos não. E estamos a falar aqui de produtos diferentes, por exemplo. Yeah. Né? Boas. E temos aqui as duas vertentes. O RH, vou fazer uma análise. A Lourença, como é chamada, não acabou a faculdade, está dentro da faculdade, é empreendedora antes ou depois da faculdade? Depois, porque Depois. tive que largar para poder empreender. Escolheu, fez uma escolha e está tudo bem. Houveram resultados. Houve. Há resultados. Ah, Continuarão a ter resultados. Estão comprovados até hoje. Estão Yeah. comprovados, nós conseguimos ver. Eu comecei a empreender no meio da faculdade. É assim, é muito difícil, é terrível, porque esse trabalho que é empreendedorismo encontrou o meu emprego, porque eu tenho um emprego e tenho o trabalho, e tinha a faculdade, então eu tinha que estudar à noite. Muitas das vezes deixava de criar, definir estratégias para o meu trabalho, ou seja, o empreendedorismo. Então, o ritmo não era o mesmo. Mas quando eu consegui terminar a faculdade, mas nunca tinha deixado de empreender, quando eu consegui terminar, porque eu trabalhei em muitas coisas, até juros, muitas coisas, né? Muitas coisas. Tem que estar, porque temos que fazer. Porque na vida, só não vai dar certo o que nós não fazemos. Yeah. Mais do que isso na China, eu sempre digo isso. Portanto, esse produto, diferente do produto A, que é aqui o produto B, resultou. Diferente não, desculpa. Diferente no caminho, ok? Diferente do caminho que o produto A usou. Eu usei o caminho de terminar a faculdade e tem resultado. E eu não vou parar de estudar, eu vou fazer mais. Os outros graus têm que ser feitos, mas se calhar a Lourença não vai fazer e está tudo bem. O que nós, rebatendo aqui esse vídeo, nós só não podemos incentivar as pessoas a não estudarem. Yeah. O conhecimento é excitante, Muito. percebes? E é bom, e eu consigo notar no seu semblante, está a conversar com pessoas que está a se sentir confortável, porque vê que pelo menos conseguimos falar sobre alguma coisa, responder com alguma propriedade. É isso, né? Interessante. E Estou isso apaixonado. é interessante. Espero que esteja pela Lourença. Não. Estou a brincar.
Pelo conhecimento. Pelo conhecimento. A interação, na Uhum. verdade, só para quebrar o gelo. Então é isso. Esse produto A resultou do produto B. Portanto, não existe a melhor maneira. Nunca existe. Porque nós temos vários milionários magnatas que não acabaram a faculdade. Temos vários e vários que terminaram. E têm todo sucesso. Ok? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Essa é a diferença do mundo. É incrível. É só saber qual é a fórmula que resulta na tua equação. Boas. Percebeu? Esse corte fica incrível. Estamos aqui já na reta final e eu vou dar 2 minutos para cada um. E eu vou fazer uma pergunta. De certa forma filosófica. Boa. Eu Avança. quero que vocês extraiam o máximo disso. Temos agora 100 mil, 1 milhão de pessoas a nos assistir. E hoje é o vosso último dia nesse mundo. Qual seria... Está amarrado, só para começar. Não, por isso é que eu disse Sim, sim. filosófico. Filosófico. Vamos extrair isso. Imaginamos, estamos no nosso último dia. Qual seria a mensagem mais importante que a Laura daria para essas 1 milhão de pessoas a nos assistirem, baseando-se no teu propósito neste mundo e no legado que tu queres deixar? 2 Pronto. minutos, mano. 2 minutos. Se fosse meu último dia neste planeta Terra, claramente que eu iria dizer para todo mundo: seja excelente, seja simples, seja humilde, seja honesto, seja carismático e seja próspero. Por quê? Já disseste. Agora, por quê? Essas qualidades todas vai te tornar uma pessoa excelente, melhor para os outros. Porque a vida não é muito para nós. A vida é para os outros. Nós somos responsáveis de um para com os outros. Eu tenho a responsabilidade de fazer feliz, você tem a responsabilidade de cuidar do outro, aquele tem a responsabilidade de dar ao outro, ok? Cada um aqui com o seu propósito. Então, quando eu digo seja excelente, excelência é o ápice de tudo. Seja simples, o mundo não está para aturar mais ninguém. Pessoas duras, pessoas amargas. Seja humilde. A humildade abre as portas que nenhum dinheiro poderia te abrir. Seja honesto. A honestidade, Deus está a te ver. Ok? Eu até não poderei te ver, mas Deus está a te ver. E seja próspero, porque tu és uma pessoa próspera. Tu nasceste para transbordar a prosperidade. E quando estou a falar da prosperidade, não estou a falar simplesmente da prosperidade financeira, mas estou a falar da prosperidade da alma, da prosperidade do sorriso, da prosperidade de dar bom dia naquele senhor que o dia dele mal começou bem, da prosperidade de dizer a uma pessoa feliz noite, que tenhas uma noite tranquila e que o mundo será melhor. Uau. Incrível. E a mensagem ficou guardada e vai ser transmitida Obrigada. para essa milhão de pessoas. Edilson do Domingo, a pergunta é a mesma. Ok. Interessante. A câmera é esta, posso olhar para a câmera? Né? Se quiseres eu repito. Posso? Pode. Imaginando que hoje é o último dia, não só teu, mas é o último dia no mundo. Qual seria a mensagem mais importante que tu darias para estas 1 milhão de pessoas que estão aí a nos assistir, baseando no teu propósito e no legado que tu deixarias? Qual é o impacto que você causou na vida do outro? Como é que serás lembrado? Como rico? Como pobre? Ou como uma pessoa que conseguia amparar todos e trazia alegria no coração dos outros? Nós temos muito que refletir sobre o nosso posicionamento hoje, porque amanhã seremos lembrados de alguma maneira e nunca queremos ser lembrados de forma pejorativa. E eu acho que fazer o bem faz bem. Eu, particularmente, nada me move mais do que dar um trabalho de qualidade e o cliente sair satisfeito, ou ajudar uma pessoa na rua e essa pessoa sair com um sorriso, ou receber uma ajuda de alguém e eu conseguir sentir que essa pessoa me ajudou de coração leve. E nós hoje conhecemos várias pessoas que nos ajudaram de coração e sempre nos lembramos dessas pessoas. Portanto, o meu conselho é: qual é o impacto que queres deixar para as futuras gerações? E nós temos o maior exemplo
de impacto nesse mundo, que é o Mestre Jesus Cristo. Impactou de tal maneira que nós, até hoje, até as próximas gerações conseguirão sentir esse impacto que aconteceu há 2000 anos atrás. E nós conseguimos, ou tentamos ao menos, imitar a forma como ele resolvia. E muito simples, eu tinha uma pulseira que tinha os seguintes dizeres. O que é que Jesus faria nessa situação? Se queres tornar uma pessoa impactante, tem essa frase. Pode anotar. O que é que Jesus faria nessa situação? Tens uma briga que não estás a conseguir. O que é que Jesus faria nessa situação? Estás a passar fome, a tua família não consegue. O que é que Jesus faria? Ele multiplicou pães e peixes. Como é que se multiplica pães e peixes? Tens que trabalhar para no final do mês ter dinheiro. Então, seja impactante, seja humilde. E ame as pessoas realmente. É só isso. Mais do que isso, Na China. só na China. Muito obrigado mais uma vez, Lourenço Antônio. Muito obrigado mais uma vez, Edmilson Domingo. Foi mais um grande programa. Desta vez com um formato diferente, né? Tive dois convidados. Por acaso é a primeira vez a ter dois convidados. E falamos de coisas de certa forma profundas. Tivemos reflexões, chegamos a ter até planos de negócios, chegamos a explorar um pouquinho da área de cada um. E é isso que a gente vem fazer aqui. O propósito da Jovem é criar um caminho para o sucesso. Para ti, para o Edmilson, para a Lourença, no geral, para todo mundo. Então, eu sou Geraldo Miguel, o topo é nosso. Fiquem com mais esse grande episódio. Vamos embora.